A disputa eleitoral deste ano está de olho nos jovens eleitores indecisos. Confira a explicação na reportagem de Beatriz Manfredini. O eleitorado jovem está na boca dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto no Brasil. Pesquisas recentes têm apontado que o público entre 16 e 24 anos está menos decidido em quem votar e também procurando alternativas, o que tem se tornado um terreno fértil para a disputa política. Tanto na direita quanto na esquerda, as campanhas traçam estratégias para a aproximação com o eleitorado. Em junho, uma pesquisa Quest revelou perda de votos dos jovens para Flávio, que vinha liderando no segmento, e um crescimento para Lula. Mas o grupo permanece em disputa. Enquanto isso, as redes sociais têm transformado de forma significativa a maneira como os jovens brasileiros se informam, debatem e participam da política. É o que revelou uma pesquisa qualitativa realizada com pessoas entre 21 e 34 anos, que identificou fenômenos como isolamento em bolhas digitais, personalização do engajamento político e intensificação da polarização. O estudo, conduzido em 2022, ouviu 24 jovens moradores de capitais e cidades do interior de diferentes regiões do Brasil. Embora a amostra seja qualitativa, ela representa um segmento expressivo do eleitorado brasileiro, já que essa faixa etária reúne cerca de 29% dos eleitores do país. Conforme o algoritmo ele vai agindo, tu acaba vendo só aquilo que te interessa, aquilo que compactua com o mesmo pensamento que o teu, né? Então, na minha rede social só vai aparecer as coisas que eu gosto, que eu compartilho o mesmo pensamento, e aquilo que não me atrai não vai aparecer. Então, daí, quando a gente vê as pessoas, então, frente a alguma discussão, algum debate, elas não sabem mais defender o ponto de vista delas, elas também não sabem mais aceitar que as outras pessoas não compartilham, às vezes, do mesmo pensamento que elas, né? O levantamento aponta que muitos jovens filtram informações e evitam temas que possam gerar conflitos, como forma de preservar o próprio bem-estar emocional. Durante as entrevistas, relatos como brigar cansa e eu não queria enlouquecer evidenciaram o desgaste provocado pelas discussões políticas nas redes. Essa filtragem pode reduzir o contato com opiniões divergentes, empobrecer o debate público e favorecer a formação de grupos cada vez mais homogêneos ideologicamente. O que também é resultado de como o algoritmo funciona nas redes sociais, segundo Laura. Porque antigamente não existia isso. As pessoas, elas estavam... elas tinham que lidar com a opinião das outras pessoas em qualquer situação, né? Hoje em dia, na rede social, não existe isso. A gente pode filtrar, né, o que a gente acessa, ou o próprio algoritmo faz isso, né? Então, conforme isso vai acontecendo, a gente vai perdendo a realidade, né, dessa situação, a magnitude de tudo isso. De acordo com o estudo, esse processo fortalece a polarização política ao restringir o diálogo entre pessoas com visões diferentes e estimular ambientes digitais em que predominam opiniões semelhantes. Além disso, a pesquisa aponta que a lógica das redes sociais favorece a valorização da imagem e da comunicação direta dos candidatos, muitas vezes em detrimento de aspectos como trajetória política, propostas ou filiação partidária. Para além da disputa eleitoral, no entanto, há um outro ponto de atenção: a tentativa de chamar jovens não interessados em ir às urnas para a eleição. Segundo a organização Girl Up, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado jovem pode registrar, neste ano, o menor patamar de participação desde 2014, na faixa entre 16 e 17 anos. A estimativa é que o total de pessoas nessa idade que tiraram o título de eleitor em 2026 chegue a 1.976.000. Na série histórica das eleições presidenciais, 2014 registrou 2.320.000 alistamentos. Em 2018, o total caiu para 2 milhões. Já em 2022, ano marcado pela forte polarização política e mobilização nas redes, o número voltou a crescer e atingiu 2,5 milhões de títulos emitidos para adolescentes entre 16 e 17 anos, o maior entre os anos analisados. Bruno Pinheiro, é interessante observar essas informações que a Beatriz Manfredini traz na reportagem, porque a gente já vê isso refletindo nas campanhas eleitorais. Vemos aí Lula transformando algumas publicações, trazendo aquela cara de meme, com música de fundo. Do outro lado, Flávio Bolsonaro, a nível nacional, obviamente, falando aqui, trazendo até dancinha no palanque, também com música, tentando dialogar ambos com esse público mais jovem. Afinal de contas, quem faturar na internet, obrigatoriamente, também fatura na urna?
Olha, não é uma tendência, não é o que diz a história, né? Mas a ideia dos candidatos em conversar com os jovens é porque os jovens têm uma tendência de alternar as ideias ou o entendimento ou o seu favoritismo de uma forma bem mais rápida, flexível do que os mais antigos, os mais experientes, que não têm ali tanta facilidade para mudar de lado como a juventude. A gente viu que a campanha de Flávio tem sentido isso e tem entendido, tem tentado corrigir, fazer esse rearranjo, conversando com os jovens, justamente fazendo campanha nas redes sociais para que esses adolescentes acima de 16 anos possam emitir o seu título de eleitor. O que a campanha de Lula fez também lá em 2022 para vencer o presidente Jair Bolsonaro à época. Mas a gente vê que essa tendência entre jovens, quem tem lucrado com isso tem sido o Renan Santos, do Missão, que vem ali oriundo do movimento MBL e tem se fortalecido justamente entre esses jovens, entre 16 e 24 anos nas redes sociais, com uma comunicação rápida, fácil, falando muito sobre reformas, sobre esses avanços econômicos, porque no final é isso que a juventude está querendo ouvir. Agora, ainda que Lula tenha essa facilidade em conversar com os jovens, ele enfrenta uma dura resistência dos adultos que vão ao supermercado diariamente, que compram ali o mantimento, o arroz, o feijão, que depende da economia. Ele enfrenta uma resistência dos evangélicos, que lá no carnaval, os aliados do governo usaram uma escola de samba para atacar a família conservadora, colocaram a família em latas de conserva durante uma exposição, uma apresentação de carnaval. Então, isso vai ser uma dura resistência para convencer esse eleitor que entende a vida real e não a vida das redes sociais, como votar em um governo que não avançou em nada, que não entregou nada, nenhuma reforma até aqui. Dificilmente Lula vai conseguir reverter esse resultado. Então, o que sobra é tentar conversar com os jovens, seja nas redes sociais ou encontros presenciais. Agora, Bruno, há de fato aí um desencanto, né? Evidentemente, com a política, só aquele que acompanha o noticiário, infelizmente, todo dia, né? É escândalo atrás de escândalo e o que é pior, né? As punições a gente também não assiste, né? Mas também essa polarização, até que ponto ela muda a vida do brasileiro, né? Também há uma discussão sobre isso. É bom para o político, né? A direita fala uma coisa, a esquerda fala A, B, C, D, e assim eles vão se retroalimentando e vão seguindo na política. Mas uma prova de que há esse desencanto, 31 milhões de eleitores, nós tivemos aí, portanto, 20% dos eleitores nas eleições passadas foram abstenções. Então, quer dizer, é uma rejeição. Se o voto não fosse obrigatório, qual seria o total de votos, evidentemente, no país? Tem todo esse cenário também, toda essa discussão que precisa ser feita muito longe da polarização e que, de fato, eles estão fazendo por nós, né? E que, na grande maioria, a história conta que o voto nulo é quem ajuda a decidir um resultado eleitoral, porque 1,5 milhão de votos, quando você vê num cenário eleitoral, né, entre o vencedor e o derrotado, é um número muito pequeno. Mas se você olha essa abstenção, é um número altíssimo. Então, essa ideia de que eu vou à urna, mas vou votar em branco, isso acaba ajudando o outro lado, né? De toda forma, acaba elegendo um candidato, seja o que você quer ou o que você não quer, né? O que nos resta de fato tentar esse engajamento do eleitor, porque ele está decepcionado, tanto com a esquerda como a direita. Você pode ter certeza que quem acordou hoje 5 horas da manhã para pegar uma estação de metrô, um ônibus em São Paulo ou no interior, ou seja, onde for, para seguir a vida, ele está tentando entender como que a vida dele vai melhorar, como que o salário mínimo vai compensar ainda mais, qual vai ser a sua autonomia de compra no supermercado. Agora, essa polarização interessa somente a quem vai disputar a eleição. Esse eleitor, ele acaba entendendo que, no fim do dia, ele é usado como uma massa de manobra, um jogando para o outro e todos jogando para a plateia. Porque a gente viu que durante esses quase 4 anos, o governo que está aí de plantão disse: estamos plantando porque a nossa colheita vai chegar. Um ano para o outro, a colheita não chegou. Agora estão dizendo: precisamos de mais 4 anos, porque até aqui só reorganizamos a casa. Do outro lado, Flávio, vamos entrar porque eu sou contra a reeleição. Então a gente vê que no fim do dia jogam tudo para o eleitor
eleitor e o eleitor não vê nenhum resultado na sua vida melhorando. Então, de fato, esse eleitor está desmotivado. Será que compensa ele ir à urna no dia da votação? Claro, compensa e muito, mas é importante entender a quem interessa a polarização. Ao eleitor, de forma alguma, viu, Marcelo? O famoso dividir para governar, né? Um preceito já milenar. Ô, Bruno Pinheiro, a gente tem ainda até 1 minutinho para chegarmos com o nosso relógio certinho até as 8 da manhã, reforçando mais uma vez a avaliação que você trouxe sobre o eleitor jovem. Não adianta meme, não adianta dancinha, tem que ter plano de governo e falar sobre sistema. É por aí que o eleitor mais jovem segue interessado? Justamente, não adianta só esses acenos nas redes sociais, né? Porque ganha um like ali, mas fica só ali mesmo. É importante dialogar, conversar com esse eleitor, né? Porque ele também quer saber qual vai ser o futuro dessa juventude, que hoje encontra-se muito mais oportunidade numa rede social, fazendo vídeos para as redes sociais no engajamento, do que uma contratação, gerando uma oportunidade de carteira assinada, uma oportunidade de renda. Qual é o futuro desse jovem? Para onde estamos caminhando? Então, se os candidatos ou interessados em vencer uma eleição não tiver um plano de governo para o jovem, o de meia idade e de mais idade, dificilmente vai chegar a vencer a eleição.